Oi, hoje eu vim fazer uma oração. Estamos dando continuidade à nossa série sobre oração, onde o Espírito Santo dá o tema, dá a direção e nós oramos sobre isso. Sabe quando nós estamos nos sentindo uma terra seca? Quando nós temos um mover do Espírito Santo forte em nossas vidas, nós buscamos a Deus com facilidade e é tudo tão novo, tudo tão lindo, forte. E depois, às vezes, no decorrer do tempo, assim, todo esse mover passa e parece que nos tornamos uma terra seca, Orar é mais difícil, louvar então é mais difícil, Continua tentando, continua cavando e mesmo assim parece que não tem água chegando, parece que não consegue encontrar água. E os versículos da nossa oração estão em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Sabe, existem várias linhas diferentes de pensamento a respeito do Espírito Santo. Mas aquilo que eu acredito, dentro da Bíblia e do entendimento da palavra de Deus, é que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E o Espírito Santo vai formar Cristo em nós, nos fazer semelhantes a Ele. Então, se você se entregou ao Senhor, dentro de você já existe o Espírito Santo. Só que quando nós somos batizados, pelo Espírito Santo, é como se o Espírito Santo, que está dentro de você, agora ele passa a estar sobre você também. E esses versículos estão dizendo que por mais que ainda não havia chovido sobre a face da terra, havia uma água que subia da terra, uma neblina que subia e deixava o solo úmido, meio que regava o solo. Então, trazendo para o tema da nossa oração, o Espírito Santo que está dentro de você já está aí, deixando o solo úmido, cuidando desse solo. Mas ele não quer apenas isso, ele quer estar sobre você e vir sobre você. E eu não sei o que para você vai significar a chuva vindo sobre a sua vida. Talvez você esteja orando para que o Espírito Santo te encha. Ou talvez você já seja cheio do Espírito Santo, já tenha sido batizado e tenha experiências com o Senhor. Mas precisa desse renovo, precisa sentir novamente o Senhor descendo sobre você como uma chuva ou regando alguma área aí da sua vida. Então, vamos orar? Espírito Santo, o Senhor nos ensina em sua palavra que bem ali na criação, a chuva ainda não tinha caído sobre a terra porque o Senhor não havia mandado e porque não havia um homem para cultivar a terra, para cultivar o solo, Deus. E por conta disso, havia árvores que ainda não haviam crescido, havia ervas que ainda não tinham brotado, Deus, porque necessitavam da chuva que vinha do céu. Mas que mesmo assim, da própria terra, do próprio solo, subia uma neblina que regava a superfície. Senhor, muitas vezes o nosso coração é desse jeito. Nós queremos ter fruto, nós queremos ter vida, Deus. Mas nós dependemos da Tua chuva. O Senhor mantém, Deus, o nosso coração, o nosso solo preparado para receber, Deus. O Senhor cuida de nós até mesmo quando nós não enxergamos. Mas eu sei que ainda tem chuva para o Senhor derramar sobre as nossas vidas. Senhor, eu não sei do que os meus irmãos precisam. Eu sei apenas daquilo que eu preciso. Mas Deus, o Senhor conhece cada coração. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que o Senhor venha estar sondando agora, umedecendo o solo, preparando cada vida para receber a Tua chuva. Espírito Santo, se houver alguém que precisa do Teu renovo em alguma área, Deus, seja uma cura, seja um renovo na vida de comunhão com o Senhor, que o Senhor derrame essa chuva e traga isso, Deus, à realidade, traga isso à tona. Espírito Santo, se por acaso, Pai, há alguém, Deus, que
que deseja ter novas experiências com o Senhor, que deseja ser cheio. A minha oração, Pai, é que o Senhor derrame mais da Tua presença sobre essa pessoa, que o Senhor batize, Deus. Revista com Teu poder, Senhor. Eu oro por todos aqueles que conhecem a Tua unção, que já experimentaram, Deus, que têm intimidade com o Senhor, que têm experiência com o Senhor, que Te conhecem no secreto, que mergulham em Tuas águas e querem mais de Ti. Derrama a Sua chuva, Senhor, numa nova porção, chuva sem medida, Deus, derrama. Enche, Espírito Santo. Espírito Santo, nos revele Cristo. Porque sempre que nós temos a revelação de Cristo em nossas vidas, o nosso ser é transformado. A Tua palavra está dizendo que não era só uma questão do Senhor mandar chuva, também era do homem cultivar o solo. Eu sei que o Senhor, dia após dia, umedece o nosso solo para que a gente consiga cultivá-lo, para que a gente não desista no meio do caminho. Mas eu clamo que o Senhor venha estar trazendo posicionamento na vida, Senhor, dos meus irmãos, na minha vida, em tudo aquilo que precisamos remover do solo, Deus. Se por acaso há pedras, se por acaso há lixo em nossas vidas, nesse momento, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha estar revelando a cada um de nós aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser removido, aquilo que precisa ser acrescentado, Deus. Senhor, nós não queremos viver uma vida onde apenas o solo úmido é suficiente, Senhor. Nós não queremos viver uma vida onde só ansiamos e só fazemos e só vivemos o que é superficial. O Senhor tem chuva para derramar sobre as nossas vidas. O Senhor tem uma nova porção. O Senhor tem uma nova unção. O Senhor não deseja que apenas o solo esteja úmido. O Senhor deseja que haja frutos, que haja vida. Gera, Deus, em nós o desejo por Tua chuva. Eu sei que algumas coisas vêm de um jeito tão lindo, tão natural. Mas há algumas coisas que vêm com intensa busca, com entrega, Deus. Enquanto estivermos cheios de nós mesmos, nunca vamos poder receber mais do Senhor. Espírito Santo, talvez eu esteja orando por pessoas que não estão conseguindo adorar como adoravam antes, que não estão conseguindo buscar como buscavam antes, se manter firmes nos Teus princípios como conseguiam se manter antes. Senhor, que essas pessoas entendam que é justamente nesses momentos que nós somos forjados, que nós cavamos mais profundo, Deus. São nesses momentos que nós vencemos a nossa carne e mostramos ao nosso coração que quem reina sobre as nossas vidas é o Senhor. Senhor Deus, venha sobre nós com a Sua chuva. Venha sobre nós com o Seu renovo. Sem épocas de chuva não há colheita. Sem chuva o solo não é fértil. Talvez viver uma vida de superficialidade. Nós não vamos ficar pecando por aí. Nós não vamos nos envolver com qualquer tipo de coisa. Mas também não vamos ter uma revelação profunda do Teu amor. Um encontro profundo com a Tua presença. Nós não vamos ser, Senhor, árvores frutíferas. Nós não queremos isso. Nós queremos frutificar em Tua presença, sim. Nós queremos ser cheios, sim. Portanto, eu peço, Espírito Santo, venha com a Sua chuva, venha sobre nós. Chuvas sem medida, Senhor, não, Pai, essa chuva, Deus, maligna de destruição, Deus. Não essa chuva no sentido de não ter paz.
mas sim uma chuva que nos refresca, uma chuva que nos renova. Espírito Santo, desça como chuva sobre as nossas vidas, desça como chuva sobre as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Se revele de um jeito novo para cada um de nós. Não nos deixe secar. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos ser cheios. Muito obrigada, Espírito Santo, por nunca nos abandonar, por sempre nos preparar para Te conhecermos mais, para conhecermos Jesus, para o manifestarmos em nossas vidas. E desde agora eu Te agradeço porque eu sei que o Senhor vai derramar a Sua chuva e eu creio que na vida de muitos irmãos, nessa oração o Senhor já derramou. Ainda que os nossos olhos não vejam os frutos de imediato, ainda que nossos olhos não vejam a plantação crescendo de imediato, eu sei que nós vamos ver, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.